nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Está feliz? Podemos terminar o ano de 2021, o último culto, a última mensagem que nós vamos poder refletir, compartilhar como família, né? A gente está à mesa e poder se alimentar desse pão vivo, que é o pão que desceu do céu, Jesus Cristo, a palavra dele que nos alimenta, que nos traz saúde, vigor para a nossa alma. Glória a Deus por isso. É em família que a gente está aqui como se fosse diante de uma grande mesa. E a gente aqui pode se alimentar na nossa alma do pão vivo que desceu do céu. Não é verdade? E isso enche o nosso coração de alegria. Saber que a gente vai terminar o nosso ano na presença do Senhor e poder começar o próximo ano também debaixo da presença do Senhor. Glória a Deus por isso, bênção demais. Algumas famílias estão ausentes, viajando no final do ano, e nós que estamos aqui, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, nós vamos poder meditar na palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem de hoje é um olhar de fé para o ano de 2022. Um olhar de fé para o ano de 2022. Na prática, seria como entrar no ano de 2022. Como que nós, como Igreja de Cristo, devemos e iremos entrar no próximo ano. Glória a Deus por isso. Então, quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Números, lá no comecinho da Bíblia, livro de Números, capítulo número 13, a partir do verso 1. Nós vamos ler bastantes versículos hoje. E você vai acompanhando na sua Bíblia ou aqui no telão. Números capítulo 13, versículo número 1. Vamos ver o que Deus ensinou para o seu povo, ali para a nação de Israel, e também ensina para nós nessa noite, de como devemos começar algo novo. Como devemos começar, no nosso caso, o ano de 2022. Todos acharam? Diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Todos eles eram chefes das tribos de Israel. Então nós estamos aqui num momento, num contexto, onde o povo hebreu, que viveu mais de 400 anos no Egito, como escravos dos governos dos faraós, o Senhor libertou esse povo do Egito, da escravidão, assim como em Cristo Jesus o Senhor nos libertou da escravidão do pecado que dominava sobre nós, esse jugo do pecado, essa culpa que nós tínhamos, né, diante do Senhor. E Cristo Jesus, Ele nos libertou desse jugo, Ele nos libertou da escravidão de sermos feitos reféns desse pecado que estava sobre nós. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores e todos os nossos pecados. Glória a Deus por isso. E aí esse povo estava escravo do Egito, o Senhor liberta esse povo vem caminhando, e ele vem caminhando em direção a quê? A terra prometida, a terra de Canaã. Existia uma terra, uma porção de terra chamada Canaã, que era a terra que Deus prometeu lá para Abraão, e que havia uma promessa do povo de Deus poder viver nessa terra. Só que esse povo saiu, deixou de viver lá e foi viver no Egito e lá ficou. Então a terra prometida ficou vazia, e outros povos, com o passar do tempo, desses mais de 400 anos, foram e começaram a habitar essa terra. Então o Senhor liberta eles saem do Egito, e agora eles estão indo em direção a Canaã, em direção à terra prometida. E esse trajeto, eles passaram pelo meio do deserto. O Senhor já abriu o Mar Vermelho, eles já passaram pelo Mar Vermelho, e agora eles vão poder caminhar para a terra prometida. E o Senhor chama o seu povo, chama Moisés e diz: olha, escolhe homens, envia homens. Verso 3, enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Então a gente lembra que Israel era constituída por 12 tribos. Cada tribo tinha ali os seus
líderes, aqueles que eram os anciões e eram chefes desses clãs, eram verdadeiros clãs, né? Então ele chama Israel, então é constituído dessas 12 tribos, ele chama os chefes de cada tribo, ele chama aqui os cabeças de cada tribo, e ele vai enviar então quantos homens para espiar a terra prometida? 12. São 12 tribos, ele vai enviar um representante de cada um. O que a Bíblia já nos ensina aqui, meu irmão, que essas pessoas que Moisés chamou, que Deus deu ordem, Moisés chamou para poder enviar para a terra prometida, para poder espiar a terra, para poder ver como que era a terra de Canaã, para trazer notícia para o povo, para dizer, olha, a terra de Canaã é assim, assim, assado. Essas pessoas eram referências nas suas tribos. Concorda comigo? Essas pessoas tinham autoridade, elas eram referências para aquele povo. Por isso que Deus disse, chama cada um dos chefes, os cabeças de cada tribo, porque aí as tribos vão escutar o que eles estão dizendo. Estamos entendendo isso? A tribo não vai escutar o que outra pessoa de outra tribo está falando, não, ele vai escutar o que a própria pessoa da sua casa, ali, da sua tribo, do seu clã, vai poder falar. Essas pessoas tinham referência. Irmãos, nós estamos baixando o ar ali, tem alguém com frio, pode falar que o pessoal também dá uma calibrada ali no ar, tá? Então nós estamos falando de pessoas referências para as suas tribos, que teriam a responsabilidade de espiar a terra prometida e trazer notícia da terra prometida para o povo de Israel. O Senhor já nos ensina aqui que eu e você, cada um de nós somos referências aonde nós estamos. O Senhor confiou a você, a mim, um ciclo de convivência onde Deus te colocou como referência. O que você fala, o que você faz, os seus posicionamentos, as suas atitudes são referências para as outras pessoas. Nós devemos entender que Deus nos constituiu como referências aonde nós estamos. Aquelas pessoas que Deus já confiou nosso convívio, Deus te colocou ali como referência. E existe essa responsabilidade espiritual sobre nós. Porque esses homens iriam adentrar a terra prometida e trazer notícias de lá. Todo domingo a gente adentra aqui a igreja. A gente adentra o culto ao Senhor, seja presencial, seja online. E durante a semana, qual notícia que nós estamos transmitindo para as pessoas que Deus confiou ao nosso convívio? Quem está entendendo isso daqui? Da mesma forma que esses homens tinham a missão de adentrar Canaã e trazer notícias a respeito da terra prometida, o Senhor nos traz todo domingo a sua presença, fala conosco durante o culto, ministra o nosso coração e Ele nos envia durante a semana para pessoas e ambientes, para que nós possamos dar notícia da terra prometida que não é mais nesse mundo, mas é no reino dos céus. Glória a Deus por isso. O Senhor te chamou e te colocou como referência onde você está. Glória a Deus por isso. Verso 4, são estes os seus nomes, são esses os seus nomes, 2 pontos. Da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou por Josué. Josué, que significa Deus é a salvação. O significado no hebraico, Deus é a salvação. O Senhor chamou então esses 12 homens. Esses 12 homens que eram referências para as suas tribos. Que Deus traz até na palavra dele a genealogia. E Moisés, por ordem do Senhor, pega esses 12, reúne e fala, vocês têm uma missão. Vocês vão lá na terra prometida, porque nesses 400 e tantos anos que nós ficamos escravos, a terra foi ocupada. Então vocês vão lá na terra prometida buscar notícias, saber quem ocupou, saber como é que é a terra, se a terra é boa, se a terra é ruim. Nós queremos saber notícias dessa terra.
Verso 17, enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, vejam como é a terra, vede a terra. O Senhor nos chama hoje, nesse culto, neste domingo, e nos diz, vede a terra, espiem 2022, vede como será o próximo ano, se atentem para o olhar espiritual, o olhar da fé que nós como igreja devemos ter para as coisas que estão acontecendo. Vede a terra, e Ele nos chama hoje, o Senhor nos chama, vede a terra, vede o próximo ano, vede as coisas novas que estão por vir. Verso 19, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais e se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo, e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Na minha versão ele diz, tende ânimo. Moisés já chama esses 12 espias, 12 homens que iriam espiar a terra prometida, e diz, olha, tende ânimo. Como é que está o nosso coração para o ano de 2022? Porque às vezes muitos de nós já estamos em ritmo de vida no automático. Mais uma virada de ano, mais um ano que vai vir, muitas vezes decepcionado, muitas vezes frustrado, por vezes desanimado. E como é que o Senhor chama esses homens para espiar a terra? Com ânimo. Então, meu irmão, tende ânimo para acabar 2021. Tende ânimo no seu coração para iniciar 2022. Ânimo para poder ver as coisas que Deus coloca diante de nós. Porque um desanimado, ele pode estar diante de um banquete, ele não vai estar satisfeito. Mas aquele que está com o seu coração em ânimo no Senhor, nas pequenas coisas, ele se aprende a se satisfazer no Senhor. Ele aprende a ser grato no Senhor. É aquele que prospera dia após dia, porque tem um coração grato ao Senhor e um ânimo no seu coração. Quem está entendendo isso? O Senhor chama esses homens e diz, tende ânimo. O Senhor nos chama hoje como igreja de Cristo Jesus e diz, igreja, tende ânimo para olhar para 2022. Glória a Deus por isso. Amém ou não, irmãos? 21. Assim subiram e espiaram a... Não, desculpa, eu vou parar aqui no 20, nós entendemos o contexto, você vai ler todos esses capítulos na sua casa. Agora você avança para o verso 25, para a gente poder aqui remir o tempo. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Passados 40 dias, esses 12 homens foram espiar a terra de Canaã e voltaram. Verso 26. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Ou seja, passados 40 dias, eles retornam, e eles vão fazer uma prestação de contas de tudo que eles viram, de tudo que eles vivenciaram, de tudo que eles tiveram de experiência nesses 40 dias, para o povo, para Moisés e para Arão. Verso 27. Relataram Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E aqui na prestação de contas eles começam a passar as dificuldades que eles enxergaram. Eles já começam a passar os empecilhos, os entraves para poder povoar a terra prometida. Estamos acompanhando? Verso 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, aqui está mais brando, ó, Calebe tentou acalmar o povo. Na minha está escrito que fez calar. Então se fez calar, foi uma coisa mais, né? Cala a boca todo mundo agora.
Vocês estão falando tudo besteira. E disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esses homens começaram a fazer uma prestação de contas e começaram a mostrar tudo que era entrave, tudo que era empecilho, começaram a transmitir um desânimo muito grande para o povo. E Caleb, ele não se contentou. Ele disse, gente, eu não estou entendendo vocês. A gente estava junto lá. Eu estava junto com vocês. Vocês viram as mesmas coisas que eu vi. Vamos subir, vamos possuir essa terra. Caleb tinha consciência daquilo que nós falamos muito durante esse ano de 2021. Que aonde tem propósito de Deus, tem... Onde tem propósito de Deus, tem provisão do Senhor. Caleb disse, não tem essas dificuldades não, meu querido. Elas existem, mas elas não vão nos fazer parar. Porque se Deus tem propósito para nós essa terra, Ele vai nos dar provisão. A Bíblia diz, agindo Deus, quem o impedirá? Agindo o Senhor, quem pode impedir no agir de Deus? Glória a Deus por isso. Então, quando a gente olhar para o próximo ano de 2022, nós temos que olhar com esse olhar de fé, de entender que onde tem promessa de Deus para a nossa vida, vai existir também provisão. Independente das dificuldades, do dia mau que pode vir, o Senhor vai estar nos sustentando em todos os momentos. Verso 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esse povo, esses espias começaram a transmitir uma mensagem de total desânimo para o povo. Capítulo 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Com aquelas notícias, com aquela prestação de contas que esses espias deram para todo um povo de Israel, nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas, de homens, mulheres, crianças. Esse povo ficou desiludido, esse povo ficou desesperançoso, esse povo ficou decepcionado, com medo. Olha a responsabilidade que existia sobre esses homens, de espiar a terra e trazer uma mensagem. Olha a responsabilidade que existe sobre as nossas vidas como filhos e filhas do Senhor, como igreja de Jesus Cristo. Quando a gente vem aqui no culto, e como referência que nós somos, que Deus nos colocou no local onde nós vivemos, trabalhamos, ou seja, durante o nosso dia a dia, como nós temos transmitido as boas novas do Senhor? Será que nós temos transmitido as boas novas? Ou nós temos transmitindo alguma outra mensagem que não condiz com a palavra de Deus? Pessoas que eram para ser alimentadas com esperança, com fé, com amor, foram alimentadas de desilusão, de medo e de tristeza. Estamos entendendo isso? Verso, onde parei? 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? O povo, diante das notícias, diante do medo, diante da tristeza, diante da desilusão, isso tudo fez com que eles travassem e quisessem retroceder. Esse povo, diante dessas notícias desanimadoras, eles travaram e quiseram retroceder. Ó, melhor era se a gente tivesse ficado nesse deserto, melhor fosse se a gente voltasse para o Egito, onde a gente era escravo. Olha o que eles estavam falando, melhor era quando a gente estava no Egito, quando a gente era escravo. Diante dessas notícias, muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para o futuro com certos olhos, e isso faz a gente travar.
Isso faz a gente paralisar. O medo nos paralisa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O medo nos paralisa. E eu quero te convidar a você olhar para o próximo ano, para 2022, com os olhos da fé. Não com os olhos do medo, não com os olhos da desilusão, não com os olhos da tristeza, porque isso faz a gente parar e retroceder. Mas se nós olharmos pelos olhos da fé, isso faz com que a gente avance e viva tudo aquilo que Deus já preparou para as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Verso, onde que eu parei? 4. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Josué e Calebe se levantaram e disseram, meus irmãos, a terra que nós espiamos é terra muitíssimo boa. Meu irmão, 2022 é um ano bom para as nossas vidas. Meu irmão, pelos olhos da fé, nós precisamos olhar para o próximo ano e declarar, profetizar que é um ano de Deus para as nossas vidas. Isso não isenta o fato de passarmos por aflições ou dificuldades no decorrer do próximo ano, mas isso traz a convicção de que em qualquer situação, seja o dia bom ou seja o dia mau, o Senhor estará conosco, o Senhor estará com a sua igreja, a provisão do Senhor estará nos sustentando e a palavra dele estará nos direcionando. Glória a Deus por isso. Verso 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará ela, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de um posicionamento de Josué e Calebe, que definiram a trajetória da nação de Israel daqui para frente. O Senhor deu ordem a Moisés, e Moisés envia 10 espias. 12 espias, 2 deles eram Josué e Calebe. Isso significa que todos vivenciaram a mesma realidade. Acompanhe aqui comigo. Todos os 12 foram até Canaã e viram a mesma coisa, certo? Todos os 12 foram até Canaã e viveram todas as mesmas experiências. Então, na prestação de contas, os 12 dispunham dos mesmos fatos. Porém, 10 deles olharam para o futuro com um olhar de desânimo, de medo e desilusão. Porém, Josué e Calebe, apenas 2 dos 12, olharam para o futuro deles com olhos de fé, com olhos de convicção e certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Deus prometeu nas nossas vidas, meu irmão, Ele é fiel para cumprir até o fim. O Senhor cumprirá tudo o que Ele prometeu no ano de 2022, na minha e na sua vida. Glória a Deus por isso. Mas, Bruno, e se vier outra pandemia? Não vai impedir o agir de Deus. Mas, Bruno, e se acontecer isso? Não vai impedir o agir do Senhor. Esse povo estava com medo, sim. Josué e Calebe tinham receio, sim. Mas a fé deles gritava muito mais do que o medo da razão. Estamos entendendo isso? A fé deles dava brados no interior do coração deles, dizendo, existem dificuldades, mas é o Senhor que nos ampara e cuida de nós, mesmo no meio das dificuldades. Se eles estivessem subindo sozinho a Canaã, talvez Josué e Calebe tivessem o mesmo medo. Mas como eles sabiam que era o Senhor quem estava com eles, eles não olharam para o futuro com medo e com desilusão. Meus irmãos, a Bíblia nos conta, no decorrer dos capítulos, que por conta da incredulidade do povo, Deus fez esse povo ficar 40 anos no deserto, não precisava. Mas Ele fez esse povo passar 40 anos no deserto antes de entrar em Canaã, para que morresse toda uma geração de homens incrédulos. Para que a próxima geração que viesse pudesse ter um coração de fé e olhar para o futuro com olhos de fé.
todos esses espias, dos 12, 10, os 10 morreram. Mas o Senhor, a palavra de Deus diz que ele fez questão de preservar Josué e Caleb. O Senhor multiplicou saúde, o Senhor multiplicou vigor, o Senhor multiplicou paz no coração deles e permitiu que eles vivessem para poder desfrutar da terra de Canaã, porque eles olharam para 2022 com olhos de fé. Meu irmão, o Senhor nos chama para olhar para o próximo ano, para o ano de 2022, com olhos de fé. O Senhor nos chama para olharmos para o próximo ano com olhos de amor. E o Senhor nos chama para olharmos para o próximo ano de 2022 com olhos de esperança. Glória a Deus por isso. Bruno, significa que não vão existir aflições, dificuldades, situações? Não. Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições. Mas ele disse, tende bom ânimo, porque eu estou com vocês. Eu venci este mundo, e eu que venci este mundo, e tenho autoridade no céu, na terra, e até mesmo no inferno, eu estou com vocês até os fins dos dias. Agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém impede o agir do Senhor, meu irmão. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo Jesus. E nós, como igreja de Cristo Jesus, devemos olhar para 2022 e profetizar que será um ano abençoado, um ano de vitória, um ano da presença de Deus nas nossas vidas, um ano da providência do Senhor nas nossas vidas, um ano de cuidado do Senhor com as nossas famílias, um ano que nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Seja no dia bom ou seja no dia mau, o Senhor não muda, o seu amor é o mesmo e nós vamos desfrutar do seu amor a cada dia. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a se colocar de pé, curvar sua cabeça e temos uma palavra de oração. Estamos finalizando nosso culto. E eu quero te oportunizar nesse momento a você apresentar a sua vida diante do Senhor. Não se importe com ninguém que está ao seu lado. Não se importe com ninguém que está na sua frente, que está atrás de você. Apenas você, de olhos fechados, tem a oportunidade nesse momento, no último culto de 2021, você tem essa oportunidade de colocar o seu coração diante do Pai. De dizer, Senhor, eis-me aqui. De repente você passou momentos nesse ano de dúvida, momentos durante o decorrer desse ano de medo, momentos no decorrer desse ano de desilusão, de frustração, de decepção, sim. Todos nós, meus irmãos, fomos confrontados por esses momentos. Mas o Senhor te chamou aqui essa noite para dizer que em todos esses momentos Ele estava com você. O Senhor sempre esteve ao seu lado. Mesmo nos momentos que você pode ter se sentido sozinho no decorrer desse ano de 2021, o Senhor quer te dizer que Ele estava ali do seu lado, passando junto com você em cada momento, te amparando, te sustentando, mesmo quando você não via ou não sentia. O Senhor quer te dizer que Ele te ama, que Ele é um Pai de amor, que Ele cuida de você. E Ele não quer que você entre no ano de 2022 olhando para baixo. Ele quer que você entre no próximo ano olhando para os céus. O salmista diz, elevo meus olhos. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Entre no ano de 2021 sabendo que o Senhor que criou os céus e a terra, que tem todo o poder para criar céus e terra, é o mesmo Senhor que está na tua vida, que está no teu coração. É o mesmo Deus que olha para você e diz, filho, filha, eu te amo. Filho, filha, eu cuido de ti. Filho, filha, eu sou por ti. Senhor, nós queremos entrar nesse ano de 2022, Pai, na certeza, na convicção de que todos os nossos pecados já foram perdoados pelo sacrifício feito na cruz do Calvário, por Cristo Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Nós queremos entrar nesse ano de 2021, Senhor, com a convicção, com a certeza, Deus, de que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável.
E seja no dia bom ou no dia mau, nós temos a plena convicção que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor ampara as nossas vidas, que o Senhor entra com providência, com provisão quando há necessidade, que o Senhor é aquele que acude o filho e a filha que está com o coração sofrendo, com o coração cheio de feridas emocionais. É o Senhor que vem e traz, cicatriza, que lava, que cura, que sara os corações. E nós cremos, Pai, que em 2022 nós profetizamos que será um ano de cura para as nossas almas, que será um ano que nós teremos sarados pelo Senhor, que será um ano de saúde espiritual para os teus filhos. Nós profetizamos que a nossa cidade será impactada pelo poder do Evangelho. Nós profetizamos que como igreja nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, que tudo aquilo que é empecilho, todas as amarras, todas as dificuldades caiam por terra agora em nome de Cristo Jesus. Nós declaramos que em 2022, nós como igreja do Senhor, seremos a voz de Cristo nessa terra, seremos aqueles que preparam o caminho para a volta de Jesus Cristo, seremos aqueles que são os embaixadores do Teu reino, Pai, por onde quer que nós vamos, com quem seja que nós falemos, Pai, que o Senhor dê as palavras certas às nossas bocas, os pensamentos adequados às nossas mentes, para que nós possamos profetizar na vida de outras pessoas, e outras pessoas venham a ser salvas pelo poder do Teu Evangelho. Deus, no nome de Cristo Jesus, cuida das nossas famílias, cuida, Pai, das nossas famílias, Senhor, cuida das famílias, Pai, aqui representadas. Oh Deus, nós queremos que em 2021 seja um ano de harmonia nas famílias, que todos os ataques que existem nas famílias sejam repreendidos no nome de Cristo Jesus. Nós profetizamos o ano de 2022 com reconciliação do Senhor, com mover do Teu Santo Espírito, com transformação de caráter, com transformação de vidas, Pai, e conversão de filhos e filhas ao Senhor. Nós profetizamos o ano de 2022 que nós vamos estar na Tua presença, e na Tua presença nós vamos viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Se você crê nisso, diga amém e dê uma salva de palmas para Jesus Cristo, no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus permita você ter uma semana abençoada na presença de Deus e começar um próximo ano na presença do Senhor. Quero chamar o pastor Michel para estar nos abençoando.